Bom dia, segunda-feira. Não. Como pode uma palavrinha tão pequenininha fazer tanta diferença na vida das pessoas? E como pode também a maioria das pessoas ter tanta dificuldade para usar essa palavra no momento certo? Aprender a dizer não nos possibilita ter um equilíbrio entre as nossas responsabilidades e também o nosso bem-estar. Pensa bem, todas as vezes que você fala sim para algo que você, na verdade, não quer, você vai aumentando a quantidade de compromissos, vai diminuindo o tempo disponível para você mesmo e vai sobrecarregando as suas emoções. Infelizmente, isso é muito comum na vida das pessoas. E o pior é que muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Como vocês sabem, além de trabalhar com a microfisioterapia, eu uso também durante a sessão com os meus pacientes e na minha mentoria as leis biológicas. E justamente através dessa técnica é possível entender melhor e ressignificar essa dificuldade em dizer não. Existem vários motivos que podem nos fazer dizer sim, mesmo quando a gente não quer. Mas vamos pensar agora nos três principais. Começando pela desvalorização. Para um pouquinho e pensa na sua história. Quantas vezes você já se sentiu desvalorizado? Pode ser que isso tenha acontecido muito durante a sua infância, enquanto você estava na escola ou até mesmo dentro de casa pela sua família. Ou pode ser que na sua adolescência você tenha passado por situações de bullying ou até mesmo de desvalorização entre seus amigos. Ou pode ser que até mesmo agora, na sua vida de adulto, você talvez ainda se sinta muito desvalorizado. Até porque isso pode acontecer na família, no trabalho ou até mesmo dentro do seu relacionamento amoroso. Infelizmente, a sensação de desvalorização é muito presente na vida da maioria das pessoas, e esse pode ser um dos motivos pelo qual existe a dificuldade em dizer não. Afinal de contas, a busca constante pela aprovação dos outros pode levar as pessoas a concordarem com pedidos que não se encaixam nas suas prioridades. E se esse é seu caso, é fundamental que você comece a se olhar de uma forma diferente, porque somente quem se valoriza e valoriza seu próprio tempo sabe dizer não quando necessário. Outro ponto é a separação, ou melhor, o medo de separação. Se na sua história você viveu situações difíceis e intensas, onde você se separou de pessoas importantes e amadas, pode ser que seu cérebro tenha registrado isso como uma grande rejeição. Existem várias formas do cérebro registrar isso, tá bom? Mas hoje eu vou falar aqui especificamente da rejeição. E o medo de ser rejeitado ou de gerar conflitos pode justamente te impedir de expressar a sua opinião ou de recusar algo falando não. Afinal de contas, seu inconsciente já sabe qual é a sensação de se sentir rejeitado e de se separar de pessoas importantes, e ele não quer viver isso de novo. Por isso, muitas vezes, você acaba concordando em fazer coisas, acaba falando vários sims, mesmo na realidade querendo falar não. E o terceiro ponto nessa história toda é a dificuldade de colocar limites no território. Tudo que a gente considera nosso, o nosso inconsciente vê como sendo o nosso território. E ao longo de toda a nossa vida, desde muito pequenininhos, nós vamos aprendendo a conquistar território, a nos posicionar dentro dos nossos territórios, com base na hierarquia. Vamos aprendendo a defender o nosso território. E uma das coisas mais importantes é que conforme nós vamos nos desenvolvendo, vamos aprendendo a colocar limites nos nossos territórios. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo. Seu trabalho é um dos seus territórios. Independente da sua posição, se você é o dono, se você é um colaborador, não importa, é um território que você conquistou, que você delimitou e que você respeita a hierarquia nele. Ou pelo menos deveria ser assim, né? Isso acontece em todos os seus territórios. No seu território familiar, no seu território relacionamento amoroso, no seu território amizades, no seu território casa e assim por diante. Mas pode ser que lá na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo em algum momento da sua vida adulta, você tenha tido dificuldades em colocar limites. Ou então, pode ser que você nem mesmo tenha aprendido a colocar limites. E isso tudo influencia a sua capacidade em dizer não nos dias de hoje, te dando a sensação de falta de autoconfiança, que faz com que você acredite que não tem o direito de dizer não, ou que você se sinta culpado ao fazer isso. Percebe o tanto de coisa que pode estar influenciando a sua capacidade de dizer não? Provavelmente você já deve ter ouvido aquela frase de que toda vez que você diz sim para alguém, você está dizendo um não para você mesmo.
E aí que está um grande problema. Quanto mais você fala sim para coisas que você não gosta ou que não fazem sentido para a sua vida, você acaba sobrecarregando suas emoções. A irritabilidade, por exemplo, se torna muito mais presente na vida de pessoas cheias de compromissos que não fazem sentido para a sua alma. Quanto mais você fala sim para coisas que você não gosta ou que não fazem sentido para a sua vida, você acaba sobrecarregando também o seu corpo físico. É muito comum pessoas cheias de compromissos que não fazem sentido para a sua alma sentirem dor de cabeça, dor de estômago ou até mesmo dores nas costas. Portanto, é fundamental que você comece a revisar os seus compromissos. Será mesmo que tudo com o que você está comprometido faz sentido para você, para o seu coração e para a sua alma? Ou será que você só está sobrecarregado assim de coisas para fazer porque não soube falar não? Um adulto saudável consegue estabelecer seus limites e prioridades. Um adulto saudável não se sente obrigado a dar explicações ou desculpas quando precisa falar não. Um adulto saudável consegue falar não de forma assertiva e firme, sem criar grandes conflitos. Então, para essa semana, eu te convido a ficar mais atento e ver se você realmente está conseguindo colocar limites no seu território. Se você verdadeiramente se valoriza e se sente seguro dizendo não quando necessário. Encontre o ponto de equilíbrio, pois realmente existem situações que não tem jeito, que a gente precisa fazer e aceitar, mas muitas coisas não. E quando você entende isso, reage de acordo com o seu coração e de acordo com o seu lado adulto saudável. E assim você consegue ter uma vida mais leve e harmoniosa. E se você está com dificuldade em dizer não, procure apoio profissional. Não deixe de marcar a sua sessão. Através da microfisioterapia e da leitura biológica eu posso te ajudar nessa história toda. Então, eu desejo a você uma semana cheia de sims para a vida e muitos nãos para aquilo que está te sobrecarregando. Muitas bênçãos para todos nós e até segunda que vem.